Muito boa tarde, na poderosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, general que nunca perdeu uma batalha. Está entrando no ar mais uma edição do programa teológico da Rádio Musical FM. Este é o programa teológico, primeira edição, e eu sou o pastor Roberto Cruvinel. Nós vamos com vocês durante 55 minutinhos, ensinando a poderosa, libertadora, abençoadora palavra de Deus. E como eu digo todos os dias, quero saudar-lhes, dizendo, Reirene tu Kyriou, a paz do Senhor, em grego bíblico, a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã, a paz do Senhor a você, que abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio de sua audiência. Vocês estiveram aí com o pastor Cláudio Apolinário num debate muito importante, um debate que trata sobre a questão política. A igreja tem que ficar ligado, tem que ficar atento, e a igreja tem que ser participativa. Participativa do ponto de vista de fazer valer as suas opiniões, não é? Muito bom estar com vocês. Pastor, como eu aprendo a escrever Reirene tu Kyriou? Você entra agora, neste exato momento, no meu Instagram, e procura lá, porque tem uma imagem da frase Reirene tu Kyriou em grego, em caracteres gregos. Não adianta procurar no Google Tradutor, porque o Google Tradutor faz a tradução para o grego moderno, e ali é grego helenístico, grego bíblico. Então você pode entrar agora no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, @Roberto Cruvinel. Comigo na técnica de som, com uma camisa amarela, com desenho... Eu vou tentar discernir esse desenho com esses olhos esbugalhados que está na camisa do Rafa, né? O Rafa está aqui, alegre e bem alegre. Também está aqui a Adriana, nos ajudando no apoio técnico. Ione Borges, não é, ligada em tudo. Ione Borges ligada em tudo. E também a Maria, não é, que está ali também trabalhando aqui no estúdio. Hoje, conosco, abrilhantando o programa, e eu, irmãos, eu fiquei sabendo que esse irmão esteve aqui na Rádio Musical e trouxe pão de mel para os irmãos. Não trouxe para mim. Os irmãos acreditam, vocês acham que está certo isso? O que os irmãos acham? Vocês acham que eu não devo convidá-lo mais? O que vocês acham? Está comigo aqui o pastor Gessel Dilon, pastor da nossa igreja, pastor, professor de teologia, com formação na área de propaganda e marketing, acadêmico de direito, professor do nosso seminário, o pastor Gessel Dilon, da nossa igreja, o Brasil para Cristo. Irmão, vou te dizer, o profeta em casa não tem autoridade mais mesmo não, né, irmão? Cadê o meu pão de mel? Paz do Senhor, pastor Gessé. Reirene tu Kyriou, pastor Roberto Cruvinel, que prazer e que honra estar ao lado do senhor. Tenho sempre dito, um dos maiores ensinadores do Brasil, nosso querido pastor, que pregou domingo na igreja, foi uma bênção, né? Foi uma doutrina dada em pleno domingo. E quanto ao pão de mel, eu prometo que antes do ano terminar, o senhor vai receber, pastora Sueli, todas as pessoas vão receber um presente aí de Natal carregado de amor. Por livre e espontânea pressão. Está todo mundo aqui de prova. Irmãos, nós estamos transmitindo já aqui pela nossa live. Eu quero que você nos auxilie, você abrilhanta esta programação, nos dando o privilégio da sua audiência. Aliás, eu quero agradecer demais da conta, o carinho de todos vocês. Obrigado pelo seu carinho. Esse programa não é feito sem a graça de Deus e sem a disponibilidade de vocês de pararem muitas vezes os seus afazeres ou dedicarem a sua atenção ao nosso trabalho. Nós temos gente agora em Foz do Iguaçu assistindo. O Gerson Carlos está aqui pela live em Foz do Iguaçu, está nos deixando a paz do Senhor. Então compartilha a live, entra lá, Roberto Cruvinel. A foto tem 2 perfis, um estou com a minha esposa e outro estou no estúdio da Musical. Essa foto do estúdio da Musical. Você entra, a live está sendo transmitida, copia o link, coloca nas suas redes sociais, coloca no Instagram, coloca no WhatsApp, no Telegram, não é?
Maravilha, maravilha. E eu tenho certeza que você será abençoado. Eu notei uma coisa aqui, que nós estamos patriotas aqui hoje. Porque o Rafa está de amarelo, eu estou de verde, não tem nada a ver com o time. O Mongessé está de verde, a Ione de azul, e a Adriana de verde e branco. Então nós montamos a bandeira brasileira. Exatamente. Não é? Você consegue fazer a interpretação, ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico, o brado retumbante, o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. O que significa isso? O senhor está me perguntando? É Posso lógico, responder? de Sim, cara. você está falando sobre o amanhecer da liberdade, não é? Do grito que foi ouvido às margens do rio Ipiranga, se é que houve de fato um grito, né, dado por Dom Pedro I, mas a poesia... Na verdade não tinha cavalo branco, não Isso, tinha nada... aquele quadro famoso de uma guerra, né, como aquelas guerras da Idade Média. Aquilo é uma visão não foi bem assim. É uma visão napoleônica. Isso, uma licença poética aí que foi usada para pintar aquele quadro. Mas ouviram do Ipiranga as margens plácidas. Ouviram do Ipiranga. Quem ouviu? O que são margens plácidas? Ah, sim. Então, ouviram do Ipiranga, o rio Ipiranga, né? Que supostamente foi... Não me traz o pão de mel para mim, vai lá. Onde supostamente Dom Pedro teria declarado a independência, as margens plácidas seria ali, né? Naquelas águas margens, tranquilas. Águas tranquilas. Então, o rio é que ouviu? Não, ou quem estava ouviram de rio, lá? Né? De lá, Então, supostamente onde ele declarou isso. É uma figura de linguagem muito bonita. Exatamente. Vamos começar. Pessoal, quer mandar sua pergunta? No WhatsApp 11933397799. 11933397799. Pastor Cláudio Apolinário saiu do estúdio hoje dizendo que o pastor Gessé está dominando aqui, Ione Borges. O que significa isso? Porque hoje, às 16 horas, ele estará aqui com o pastor Jamierson Oliveira ensinando sobre o quê? Livro de Salmos. Salmo. Então, o livro de Provérbios ensina os homens a andar com outros homens e os Salmos ensinam os homens a andarem com Deus. É muito interessante. Quantos autores, quantos são atribuídos perguntem, viu, gente? Quantos são atribuídos a Davi? Qual é a métrica do Salmo 119? As subdivisões. Por quê? Porque tem todo o alfabeto repetido, o alfabeto hebraico é repetido várias vezes. Perguntem, hoje às 16 horas, aqui com o pastor Jamierson Oliveira, segunda edição do programa teológico. Bom, pessoal, quero louvar a Deus pela vida do Flávio, que está assistindo aqui, o Wagner Miranda, que está assistindo na live. Compartilha a live agora. Várias pessoas estão na nossa live. Está dando a paz do Senhor, não é? Que bom tê-los aqui. Vamos trabalhar então? A Márcia pergunta: todos os seres humanos são filhos de Deus ou só aqueles que o aceitam? Ok. Antes, deixo um beijo ao pastor Roberto e Lucena, pastora Bernadette, a toda a igreja de Arujá, também ao pastor Cláudio Apolinário, e estou aqui por bondade de vocês, né? Do pastor Cruvinel, pastor Jamierson, da equipe da Rádio Musical, a qual parabenizo também. Já estive em algumas emissoras de rádio e aqui realmente é um carinho muito grande. Deus abençoe a cada um de vocês. O povo faz a diferença, faz a diferença. Muito diferente, muito diferente. Mas vamos lá, respondendo essa pergunta. Filhos de Deus. Existe aí uma diferença. Os anjos também são chamados de filhos de Deus, né? Os chamados Bnei Ha-Elohim. E os homens também são filhos de Deus quando em relação a serem criados por Deus. Teologicamente, a expressão filhos de Deus hoje ela é aplicada àqueles que aceitam a Jesus, e todos os demais seres humanos estão na condição de criatura. A Bíblia diz que nós somos feitos filhos de Deus. Quem? Aqueles que creem no seu santo nome. Então eu acredito que a resposta ideal seria dizer que apenas aqueles que são filhos, que aceitam a Jesus, são sim filhos de Deus, filhos por aquela adoção, que tem o direito de chamar Deus inclusive de Abba, de paizinho. Os demais estão na qualidade de criatura. O texto diz, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, diz a Bíblia assim: todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Não é a possibilidade, a autoridade
de serem chamados. Deixa eu até conferir. E é esse texto que conclui dizendo, os que creem no seu santo nome. Deixa eu até conferir aqui no texto grego uma coisa. Qual é a palavra usada para poder? Todos quantos o receberam, deu-lhes estes o poder de serem feitos filhos de Deus. Versículo 13, que não nasceram da carne nem no sangue, mas da vontade de Deus, né? Então, no Evangelho de João 1, deixa eu ver aqui, capítulo 1, que é muito fina, né? Aqui, ó. Exousia é a palavra, né? Autoridade. Exousia. Então, eduquem autóis, exousia, tecna, teu, genestai. Então, esta palavra deu-lhes uma autoridade de serem chamados filhos de Deus. Olha que maravilha, não é? São filhos por adoção. A outra pergunta, pastor, ela também tem a ver com o Novo Testamento grego, que diz aqui, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo está no grego original, pastor? Bom, eu não li essa... Eu não sou especialista em grego, né? A primeira coisa que eu tenho que ser honesto e dizer. Mas quando a Bíblia fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, essa fórmula batismal, que foi a que Jesus ensinou, né? Paulo, às vezes, ele usa a expressão em nome de Jesus. Está querendo apontar para a autoridade de Jesus. Mas não, Marcos 16... Não é doutrina unicista, não é? Exatamente. O texto está em Mateus, capítulo 28, versículo 19, a segunda metade do versículo, que diz assim, baptizon tes autus eisto onoma, quer dizer, batizando eles em nome, batizando-os em nome, tu, patros, do Pai, cai tu, huio, do Filho, cai tu, hagio, pneumatos, que é pneumatos, quer dizer, batizando eles em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Está aqui, ó. Está aqui, você que está assistindo pela live, está aqui o texto grego. Então, é doutrina bíblica, sim. Tá? Jesus falou. É doutrina bíblica, sim. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, tá bom? Vamos continuar. Quer mandar pergunta? 11 93339 7799. Quero dizer que nós estamos felizes, extremamente felizes. Pastor Roberto de Lucena, pastor presidente da Igreja Brasil para Cristo em Arujá, foi presidente da denominação, estará toda quarta-feira aqui na Rádio Musical, participando do programa e estreando e participando do programa Palavras que Edificam. Você que ouviu a participação do pastor Lucena aqui na última sexta-feira retrasada, viu que bênção que foi, e vai ouvir uma mensagem pregada por ele, e eu tenho certeza absoluta que vai edificar a sua vida às 15h, na próxima terça-feira, na próxima quarta-feira, aliás. Na próxima quarta-feira, outros pastores estarão ministrando, pastor Cláudio Apolinário na sexta, e vai ser uma grande bênção e você será edificado, ok? O Rafael pergunta, em Apocalipse 2,7, esta árvore é a mesma árvore do Jardim do Éden? Bom, a árvore que o irmão se refere é a árvore da vida. Existem alguns teólogos que acreditam que algumas coisas do Antigo Testamento estão no céu. Por exemplo, a Arca da Aliança e esta árvore da vida. Quando Deus criou o homem no Éden, duas árvores diferentes, especiais e extraordinárias estavam lá. Uma delas era a árvore do conhecimento e a outra a árvore da vida. O homem escolheu a árvore do conhecimento e perdeu o direito às duas. Então, assim, alguns teólogos que interpretam que sim, que esta árvore que estará na praça do céu, o Apocalipse diz, na praça estará a árvore da vida, seja exatamente a mesma árvore que estava no Éden, numa linguagem, alguns entendem literal, outros figurado, eu acredito que sim, seja a mesma árvore. Bom, o Adriano pede que explique Gênesis 6,4. Gênesis 6,4 fala sobre os gigantes, é isso? O texto fala sobre os gigantes. Havia na terra alguns homens gigantes. Deixa eu encontrar aqui. Gênesis, Bereshit, o primeiro livro do Antigo Testamento. Primeiro Gênesis, livro da Torá. Capítulo 6, versículo de número 4.
Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, aos quais lhe deram filhos, e esses foram os valentes varões de nome na antiguidade. Bom, existem duas correntes principais. Uma delas diz que eram os anjos, com base no livro de Enoque, que é um livro apócrifo. Se os irmãos forem ler, tiverem acesso a esse livro apócrifo, o livro de Enoque, vai ver que haviam 200 anjos caídos, liderados por um outro anjo, e eles decidiram possuir as filhas dos homens em rebelião contra Deus. Eu, particularmente, não acredito e nem aconselho nós firmarmos doutrinas com base nos livros apócrifos. A nível de curiosidade, saiba, existe um livro de Enoque, no capítulo 20, conta essa história. Mas a interpretação mais coerente para mim seria que os filhos de Deus se refiram à linha piedosa de Sete. Voltamos aqui àquele texto que o pastor Roberto leu de João capítulo 1, versículo 12, que fala que os filhos de Deus são aqueles que creem em Deus. Jesus uma certa vez disse que a família dele eram aqueles que faziam a sua vontade. Bom, como havia a linhagem piedosa havia Abel que iria ter uma linhagem piedosa, e Caim, uma linhagem que abandonou a Deus, quando Abel morre, em seguida nasce Sete. Esse Sete serve a Deus e é a linhagem piedosa dele. Para mim é mais coerente pensar que sejam os filhos de Sete tenham se envolvido com as filhas de Caim. Descendência piedosa de Isso, Sete. a descendência piedosa de Sete com a descendência de Caim, que é a descendência afastada de Deus, e que estes homens acabaram sendo homens renomados, homens famosos. Os gigantes. Que a Bíblia coloca aí como gigantes na tradução, mas não que eram pessoas propriamente filhos de anjos, nem gigantes como aqueles que Existem questões interessantes aí. Por exemplo, hoje na África existem tribos de homens muito altos e na mesma região de pigmeus. Exatamente. Alguns entendem que, de fato, eram pessoas guerreiras, impiedosas e que fizeram grandes coisas do ponto de vista bélico. Agora, vamos substanciar isso no texto bíblico, né? Amós 3,3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Esdras, Deus não admite a mistura. Neemias, Coríntios, a Bíblia fala... 2 Coríntios 6,14, que desigual. comunhão há entre Jesus e Belial. Olha como é forte isso. Porém, em contrapartida, os irmãos, eu também abraço essa visão clássica da descendência de Sete, mas qual é a visão dos irmãos que abraçam de forma diferente? A visão, por exemplo, diz, não podem ser anjos porque anjos são assexuados. São espíritos. Mas aí a Bíblia diz que eles são assexuados no céu. Os anjos são assexuados no céu. E aí fazem interpretações no livro de Judas sobre isso, não é? E fazem isso com bastante maestria. Porém, eu também admito que só essa questão da descendência de Sete, que eu acredito que é mais coerente com o contexto geral da Bíblia, né? Vamos lá. O Yuri pergunta, enquanto eu leio a pergunta do Yuri, eu quero dizer a vocês que você pode mandar uma mensagem agora através do nosso WhatsApp. Coloque teu nome, a tua igreja, 11 93339 7799 93339 7799. Vai ser uma grande bênção. O Alessandro Almeida assistindo, Juliano, tem vários irmãos aqui assistindo. Não é? Vai ser uma bênção. Quero dizer que esse mês é um mês muito corrido para a gente. Eu quero dizer que no próximo sábado teremos cantata em nossa igreja, Rua Guanabara 155, Jardim Planalto, cantata a partir das 19 horas. Eu estarei na virada de ano na igreja, e depois temos culto no dia 1º, mas dia 4 eu prego 4 de janeiro, eu prego na Igreja Brasil para Cristo, do bairro do Mirante. No dia 5, eu prego lá no Boza, Primavera, Jardim Primavera. Dia 6, eu prego no Arujá América. Dia 21, na Igreja Batista, Filadélfia, em Lausanne. Então, é bastante trabalho, né? E tem que trabalhar, pregar tempo fora de tempo. Louva a Deus, no último sábado estivemos com a equipe nossa fazendo um trabalho social, evangelístico. Muita gente aceitou Jesus ali no bairro dos Pimentas. É a obra de Deus. O Yuri pergunta, um bebê já nasce condenado na visão calvinista? Bom, essa doutrina da predestinação
ela acredita que as pessoas nasçam sim ou predestinadas absolutamente à salvação ou predestinadas absolutamente à condenação. É uma visão, para mim, um pouco dura, eu não consigo entender isso nas Escrituras. Eu acredito na presciência de Deus, na soberania de Deus, na onisciência dele, mas não dessa forma tão incisiva. Acredito que o ser humano pode escolher. A Bíblia sempre pede para que o homem escolha entre o bem e o mal, entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição, entre Jesus e o mundo. Então acredito que seria duro demais aceitarmos isso. Mas a crença calvinista, de modo geral, acredita sim que uns serão salvos para sempre e outros perdidos para sempre. Olha, o Vanderlei, ele pergunta, gostaria de saber sobre o livro dos mortos no tempo de Faraó. Na verdade, sim, quer falar sobre ele? Tem um documentário de quase 2 horas no YouTube sobre esse livro dos mortos, né? Bem interessante. Mas é uma cultura egípcia, é uma cultura deles, não tem nada a ver com a Bíblia. É apenas cultura egípcia, na minha Na opinião. verdade, a literatura infanto-juvenil tem divulgado mitologias. Mitologia grega, tem acho que é Rick Riordan, o nome do autor. Ele fez aquela série O Ladrão de Raios, não é? Começa com o número 1, O Ladrão de Raios, depois que fala sobre mitologia grega, depois ele escreve um outro que fala sobre mitologia nórdica, de um menino que na verdade é filho de um deus. E depois ele descreve de mitologia egípcia, e parece que os livros dele, um reino vai entrando dentro do outro, não é? Um reino vai entrando dentro do outro. Aquele filme A Múmia também fala dos livros dos mortos. Já teve acho que 3 edições desse filme, se não me falha a memória. Sim. Então, estes livros, Anubis, são deuses egípcios. Anubis, por exemplo, é o deus dos mortos. Então, é o que equivalente a Hades no grego, não é? Então, quer dizer, os nomes vão modificando, mas os deuses são praticamente os mesmos, têm a mesma protogênese e os mesmos vícios que os seres humanos têm. Mas não tem nada a ver com a palavra de Deus, não é? Mas está aí, a resposta foi dada. A Elisângela pergunta como as almas eram salvas antes de Cristo. Bom, as almas, a Bíblia, Paulo vai doutrinar As almas é uma figura de linguagem, né? Não é nada penado, não. É figura de as pessoas. Olha só, o conceito de teologia do Antigo Testamento era um conceito onde as pessoas se aproximavam de Deus. Deus escolheu um povo, que era o povo de Israel, através de Abraão. Nesse povo escolheu uma tribo, que era a tribo de Levi, e tinha os seus sacerdotes, sumos sacerdotes, e a lei era aplicada ao povo. Era basicamente ao povo de Israel e aqueles que aceitavam o Deus de Israel. A exemplo de Ruth, né, que diz, teu povo é o meu povo, teu Deus é o meu Deus. A exemplo de Raabe e vários outros. Então, as almas eram salvas mediante a observância da lei. Isso na dispensação da lei. Porque existe uma interpretação dispensacionalista, uma linha de interpretação, onde o homem ele era experimentado por Deus através de uma revelação. Então, assim, no Éden foi de uma forma, no dilúvio foi de uma outra forma. Mas não existia salvação diferente, né? Isso. Eu prefiro simplificar. Aliás, deixa eu mandar um abraço aqui ao pastor Luiz Sander. Luiz Sander, que é o diretor da editora da Brasil para Cristo, está dizendo aqui, programa muito edificante, abraço aos companheiros de ministério. Pastor Luiz Sander, o senhor está convidado para vir participar do programa conosco, tá? Um abraço, pastor Luiz Sander, um amigo precioso. Aliás, foi ele Deus que abençoe. Fez a terceira edição do meu livro. Deus te abençoe. Ele está com um livro meu também, ele e o pastor Walter Bastos, Véspera de Avivamento. Vamos lá. Eu vejo essa questão nem do ponto de vista dispensacionalista, mesmo porque dispensacionalismo, na verdade, não é uma doutrina. É uma linha de interpretação. É uma linha de interpretação. Muitos irmãos analisam a história bíblica pela visão das alianças, eles são aliancistas, né? Bom, o que eu vejo é o seguinte, não vejo no Antigo Testamento e Novo Testamento, eu vejo antes do Messias e depois do Messias. Tanto que a Bíblia diz que Jesus fala que Abraão o viu.
Gênesis 18 mostra isso, mostra isso. Então eu vejo todos serem salvos por fé. Hebreus 11 fala que eles esperavam a promessa, não puderam vê-la. Então, eu vejo, imagina que você que está assistindo, que esse microfone é a cruz. Lembrando que a cruz era em forma de T. Só a parte de cima da cruz pesava cerca de 50 quilos. Patíbulo. Então o Jesus levou só a parte de cima da cruz. Os pregos tinham cerca de 11 centímetros. Aliás, tem um livro chamado A Vida de Cristo, da CPAD, antigo. Muito legal, muito bom. Então eu vejo os santos do Antigo Testamento olhando para a cruz na perspectiva do Messias e acreditando naquilo, não é? A Bíblia diz, Efésios 2:8-9, pela graça sois salvos mediante a fé é o instrumento. E hoje nós olhamos na retrospectiva da cruz. Então eles olhavam para a cruz no futuro e tinham uma perspectiva do Messias. Nós temos hoje a retrospectiva do Messias. Nós temos a perspectiva do harpazo, da parousia, da segunda vinda de Cristo, né? E aí fica mais fácil, talvez, pastor Gessé, entender aquele texto que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Porque a palavra pregar não é pregar para ninguém ser salvo ali. Mas o querigma é uma anunciação do evangelho. Perfeito. Então, sabendo disso, a partir da vinda do Messias, aqueles que aceitassem ele como Messias, como Filho de Deus, alcançariam sim a salvação. Paulo também diz um texto interessante em Coríntios, que diz o seguinte: os que estão na lei serão julgados pela lei, como se estivessem debaixo da lei. E os que não estão na lei serão julgados como se não estivessem debaixo da lei. Então existe um critério, talvez misterioso ou não, em que Deus há de julgar. Salmo 19 tem um texto interessante, diz: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento é obra de suas mãos. Ponto. Mas salvação é só por Cristo. Hoje sim. Lei ou sem lei. Porque, na verdade, o que a lei era, segundo a Bíblia? Aio. O que é o aio? Ele é um escravo, como um tutor que leva para a escola, não é? Então a lei nada mais era do que o aio. E o fim da lei é Cristo e justiça de todo que crê, né? Perfeito. Vamos lá? Pessoal, muito obrigado. Quero mandar meu abraço aqui ao Lindomar. Lindomar Gomes está dizendo aqui, programa muito bom, maravilhoso. Olha, eu quero dizer que o programa estará hoje, se Jesus me permitir, me der graça, eu estarei postando esse programa já no meu canal do YouTube. É Pastor Roberto Cruvinel. Eu gostaria que você se inscrevesse. Está conosco aqui assistindo também o pastor Luiz Gonzaga, se não me falha a memória, Luiz Gonzaga, lá de Arujá, pastor de uma igreja em Arujá, abençoado. Aliás, eu estive no Conselho de Pastores de Arujá, num churrasco, no sábado, foi bom demais. Foi bênção de Deus, foi bom. Cheguei lá, estavam discutindo teologia, irmãos. Só praia. Não deixa descansar, o povo não deixa a gente descansar. Discutindo terra plana, foi muito interessante. Então, olha, quero mandar meu abraço, e eu quero, Adriana e Ione, está na hora de a gente convidar um ouvinte assíduo. Olha, se você é ouvinte assíduo, nós temos poucos minutos aqui. Eu gostaria que você mandasse no 933397799, escrevendo: eu gostaria de assistir o programa ao vivo no estúdio. De você ir ao estúdio, conhecer a gente, bater um papo. 11-933397799. Eu gostaria de ir, mas que você viria mesmo. Talvez amanhã ou quinta-feira. 933397799. Tá ok? O pastor Luiz Gonzaga, ele é assíduo. Não é? A Rosalina tá ligada, o Leonardo tá dando a paz do Senhor aqui. E eu não consigo levantar esse negócio aqui. Depois eu vou aprender a mexer com isso. Vamos lá. A Grace... explique Ezequiel 44:30. Ezequiel 44:30. Vamos lá, livro de Ezequiel 44. Um dos profetas maiores, não é? Que você vai aprender isso, introdução bíblica. Eu quero dizer que muito breve, nós teremos aqui muitas novidades aqui no programa teológico. Louvamos a Deus pela vida da família Apolinário. Vocês terão, olha, o conhecimento dos irmãos vai crescer muito, tá bom? O Sérgio Diniz está dizendo, mais uma vez aqui estamos alimentando a carne e também o espírito. Acho que ele está almoçando e te ouvindo. Amém. Vamos lá. Ezequiel 44:30 diz: o melhor de todos os primeiros frutos
e de toda espécie de oferta serão do sacerdote. Também as primícias das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Bom, esse texto fala sobre, na verdade é uma repetição do que já está escrito no Pentateuco, onde as ofertas, os dízimos, deveriam ser trazidos ao sacerdote. O sacerdote ou os sacerdotes eram responsáveis por estocar, armazenar, portanto, e distribuir conforme a necessidade daquele que tivesse necessidade. E o sacerdote tinha o direito de participar de uma coisa que era chamada de o dízimo dos dízimos. Ou seja, 10% do que ele arrecadava, ele poderia se sustentar com aquilo. Ou ali no templo, ou os demais sacerdotes que estavam espalhados entre a nação. Então o que o texto está dizendo, resumidamente, é o seguinte: o melhor da sua produção, da lavoura, da sua terra, que seja entregue ao sacerdote para que você seja abençoado, para que você tenha paz, para que seja próspero. E o sacerdote tinha direito, sim, de uma parte daquilo. Simplesmente é isso. Olha, a Tânia está dizendo aqui na live, dizendo que é da Igreja do Mirante, quer dizer que dia 4 eu prego na Igreja do Mirante em Arujá. O Adilson Cardoso, tá? Paz do Senhor, amado pastor. O Marcos Araújo diz: Deus elegeu os eleitos antes da fundação do mundo? Isso é está escrito? Não, mas está escrito. Sim, está escrito. Não tem como negar. Agora a questão é entender. É o prorizo, é isso? É prorizo, mas ali, pastor, está no auristo. Você quer falar sobre isso? Efésios capítulo 1. Não, sobre grego eu prefiro que o senhor fale. O texto diz ali, deixa eu pegar aqui. Ai, meu pai, hoje eu estou assim, meio com o back de mão puxado, porque o final de semana foi rápido, foi intenso, na verdade. Ainda pregando na igreja, não é? Efésios, capítulo 1, o texto diz que ele nos elegeu antes da fundação do mundo, e aqui, proritsas, que significa um auristo, que é um tempo acabado, né? Quer dizer, se antes da fundação do mundo você tinha livre-arbítrio? Não. Não tinha, não tem como. Irmão, a melhor coisa, se você abraça, eu sou soberanista, outros dizem, eu sou calvinista, outros sou arminiano. Às vezes você tem que ler e forçar um texto. Tem um outro texto que diz, nos predestinou segundo a presciência de Deus, está escrito também. Predestinou segundo a presciência de Deus. Agora, aqui está dizendo que você tem livre-arbítrio antes de nascer? Como é que se... Como? Não tem nem mundo. Não tem, nos elegeu nele, né? A palavra diz, nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Tem condições de refutar isso? Não tem. Isso não é coisa do calvinismo, é da Bíblia, da palavra. Agora, também é da palavra que a pessoa pode apostatar da fé. Exatamente. Primeira epístola, ele falou, Timóteo 4. Tem gente que diz assim, tem gente que está dizendo, agora eu sou soberanista também. Se quiser me chamar, eu sou cristão. O que a Bíblia diz, eu estou acreditando. Eu estou crendo, na boa, tranquilamente. Amém? 11 93339 97799. Você gostaria de vir assistir o programa aqui ao vivo? Mas tem que ser ouvinte assíduo. Manda aí, eu sou assíduo, quero ir. E seu nome? 11 93339 7799. Vou te convidar para vir um dia aqui. O João Mota está aqui na nossa live dizendo, graça e paz, boa tarde, pastor Cruvinel. Saudação aos demais pastores. Paz do Senhor. Eles estão achando que você é mais de um. É que às vezes eu venho com óculos, às vezes sem, né? Mas, aliás, tirou uma foto aqui, não sei se a Adriana e a Ione perceberam. Você parecia um japonês, irmão. É mesmo? Tava com a olhinha assim, ó, fechadinho. Cirúrgico, né? Parecia, o que está acontecendo? Deixa ele comigo. Você tentou isso por causa do pão de mel, viu, irmão? Eu estou percebendo, irmãos, que hoje o pastor está me batendo um pouco mais. Tô nada. Mas eu vou trazer, então, 2 pães de mel. Mas sabe que eu sou gente boa com você, irmão. Aleluia. Graças a Deus, né? Denise, como saber que Jesus ainda não voltou? Como saber que não estamos vivendo a grande tribulação? Ok, Jesus não voltou porque, em primeiro lugar, quando nós olhamos a Bíblia, Mateus 24, ele dá uma lista de sinais, mas a vinda de Jesus será o maior evento da humanidade. A vinda de Jesus lá em Mateus 24, a partir do versículo 40, ele diz o seguinte, estarão 2 no campo, será levado um e deixado outro. Estarão 2 moendo, será levada uma e será deixada outra.
Duas estarão numa cama, será levado um e deixado o outro. Então, o que nós entendemos sobre o arrebatamento, esse harpazo, que nós já falamos nesse programa, será uma presença, uma chegada rápida, em que o mundo vai perceber. Nós vamos dar falta das pessoas, as pessoas vão desaparecer. Os salvos irão se encontrar com Jesus nas nuvens. Os mortos em Cristo, de acordo com 1 Tessalonicenses 4, eles vão ressuscitar. Vai ser um evento que vai atrair o mundo, a atenção do mundo, e vai preparar o palco para o anticristo. Portanto, Jesus não vai vir secretamente, embora a Bíblia diga que ele virá como ladrão de noites, se refere à surpresa, mas não será uma vinda secreta de Jesus, como diriam os russelitas. É isso mesmo. Irmãos, tem uma pessoa aqui que vez por outra coloca uma mensagem na minha live, só que não tem foto, e quando eu vou ver exatamente, desaparece a mensagem dele. É uma coisa, mas hoje eu vou responder. O nome é Thomas Linsen. Thomas Linsen. Tá aqui, Thomas Linsen, não é? É interessante esse Thomas Linsen. Eu não sei se é fake, se é um robô, se é uma coisa fake, não sei. Nunca tem foto e sempre faz perguntas assim meio pejorativas com relação ao programa, mas vamos responder. Me perguntou se eu sou neopentecostal. Não, eu não sou neopentecostal. Eu sou pentecostal clássico. Eu também. E o que é ser pentecostal clássico, viu, Thomas? Se é esse mesmo o seu nome, e quem quiser mais saber. Pentecostal clássico quer dizer que Jesus salva, cura. Nós pregamos, Jesus salva, cura, liberta, batiza no Espírito Santo e vai voltar para buscar a sua igreja. Não passa uma semana sem eu ver alguém aceitar Jesus. Eu coloquei um videozinho de sábado pregando e muita gente aceitando Jesus, e alguém me questionou, meu Deus, meu irmão, o pessoal tem muito tempo. O pessoal, pastor, onde já se viu, as pessoas não aceitam Jesus, é Jesus que aceita as pessoas. Será que esse povo lê a Bíblia? Atos 2:21, todo aquele que invocar o nome do Senhor, invocar o nome do Senhor significa o quê? Clamar a Deus. Todo que invocar o nome do Senhor será salvo. É a ação do Espírito Santo? É lógico que é a ação do Espírito Santo. Sabe, aí o pessoal vem por conta, muitas vezes, dessa exacerbação calvinista. Essa exacerbação calvinista. Né? Aí o Thomas ainda pergunta assim, mas pentecostal clássico participa de campanha? Eu concordo, é lógico que sim. É só estudar um pouquinho do movimento pentecostal moderno. Eu vou te dar uma bibliografia, se o irmão consegue ler, eu vou te dar uma bibliografia. Estuda aí o Século do Espírito Santo. Aliás, o autor é um historiador Hollins, viu? Tem umas 400 páginas, vai te dar bastante tempo para você aprender bastante. Você pode estudar isso, pode estudar o Diário do Pioneiro, do pentecostalismo clássico brasileiro especificamente. Né? Agora, talvez ele esteja perguntando sobre a campanha dos 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Irmãos, como o pastor sempre diz, meu pastor disse, se tivesse 30 dias, nós orávamos 30 meses, orávamos 30 dias. Onde é que está o texto bíblico que contraria, onde é que está? São 66 livros, 1.189 capítulos, 31.173 versículos, mais de 3 milhões de letras, não é? Mais de 6 mil mandamentos, mais de 3 mil perguntas. Onde é que está o texto bíblico? Em hebraico, grego, latim, língua portuguesa. Irmão, que não vejo, que não aparece a foto, irmão meu, que diz que você não pode ir à igreja. Chama isso de campanha. Mas fulano tem célula. Na minha época eu fazia culto no lar. O problema é o que se ensina. Se ensinar alguma coisa que é heresia, tem uma campanha que ensina heresia. É o problema de quem está ensinando. Jesus manda o povo de Israel rodear quantos dias? 7 dias, 13 voltas. E falando o quê? Quieto. Em silêncio. Só no último dia. Mas por que Deus não foi e derrubou de uma vez? Mas Jesus podia curar a mulher. Jesus podia curar o cego de uma vez. De uma vez. Mas por que ele faz ali o lodo? Naamã, 7 mergulhos. Não, mas por que isso, irmãos? Por quê? Irmãos, Deus é soberano. Deus não vai sentar com você na sua... Deus não vai sentar com você na sua mesinha, com a sua tabuada. Porque Ele não vai aceitar a tua tabuada. Ele é Deus. Antes de Calvino, Agostinho já fazia teologia.
Os pais da igreja patrística. Tem gente que fala de patrística, mas nunca leu. Eu dei aula na faculdade sobre história do pensamento cristão. E usei Berkoff como livro-texto. Então eu sei do que eu nasci arminiano, flertei com... Nem sabia o que era arminianismo quando eu nasci, na fé. Flertei com o calvinismo e hoje eu sou liberto, meu negócio é ler a Bíblia. Então, sabe, irmão, tem gente preocupada, fulano está fazendo campanha onde já se viu. Irmãos, tem gente que abraça a apologética e transforma a apologética numa religião. Transforma a apologética numa religião. Não é? Se não é igual você, não é, se Jesus quisesse todo mundo igual, abrir uma fábrica e não uma igreja, com linha de produção, a multiforme sabedoria de Deus. Aliás, esse espírito já rondava os apóstolos. Esse espírito rondava. Quando os apóstolos disseram, Jesus, eles estão pregando, mas não andam conosco. Eles não são dos nossos. Eles são diferentes. Ah, Jesus diz, vai lá e senta a bordoada. Critica mesmo. Onde é que está isso? Aonde que está isso? Jesus falou isso? Não, Jesus falou, deixa eles. Quem não é comigo... Contra nós é por nós. Quem não é contra nós é por nós. Não é? Então esse meu irmão está aqui, Deus abençoe. Deus abençoe. E ele cita aqui uma denominação, e Deus dizendo que essa denominação não é detentora do pentecostalismo clássico em lugar algum. Ele é detentor da forma de trabalhar da sua igreja, e não da forma das outras igrejas. E Deus tem dado crescimento. Eu prefiro que o irmão vá para a igreja numa campanha, seja ela qual for, desde que não seja uma coisa esdrúxula, como eu já vi aí, a campanha do caixão, coisa esquisita, mas para orar, para buscar a Deus e para orar, do que fique na sua casa avaliando a vida alheia, né? Que Deus não é Deus de falador, Deus é Deus de fazedor. E é isso aí. É isso aí. E deixa eu dizer, irmãos, pessoas que entram no meu Facebook, tem mais de 40 mil pessoas no Facebook. Entra lá para compartilhar, até para discordar de mim, faça isso com educação, porque senão eu não vou discutir, bloqueio. Não tenho tempo, irmão, eu tenho muita coisa que fazer, estou fazendo uma grande obra, não posso descer. Tem Tobias e Sambalate suficiente na terra, e eu não quero gastar meu tempo, quero pregar o Evangelho de Jesus. O Edilson, que marca foi colocada em Caim? Vamos lá. Essa é uma pergunta que nenhum teólogo vai te responder acertadamente, ok? Mas é um sinal visível, é um sinal que as pessoas viam Caim, sabiam que ele tinha transgredido contra Deus, e ao mesmo tempo que era um sinal que marcava ele como homicida, era um sinal de proteção de Deus, acredite. Porque a Bíblia diz que Caim seria vingado 7 vezes, mas quem fizesse mal para ele seria vingado muito mais. Maravilha, vamos continuar. Sou o pastor Roberto Cruvinel, hoje às 16 horas, programa... Aliás, esse mesmo irmão que falou essa pergunta, ofendeu a direção da rádio uma vez, falou mal falando de gente que está trabalhando para Jesus, irmão. O pessoal tem tempo para caramba. Precisamos orar para Deus dar a ele a paz que excede todo entendimento. Interessante que não aparece foto, não aparece nada. Agente secreto. Robô. É muito interessante. Mas hoje eu gastei um tempinho para explicar, né, Adriano? Na boa, tranquilamente, que já serve para todo mundo. Não é? Você falou mal queria que a gente estivesse tocando o quê? Tocando aqui música falando de pancadão aqui? Nós estamos falando de Jesus, irmãos. De Jesus. E tem muita gente salva. E tem programas diferentes aqui, tem mesmo. Tem, com certeza. Eu acredito assim, quem acredita que tem uma doutrina melhor, junta seu povo, sua igreja, seu pastor, compra um horário e vem falar aqui. Agora fala da Bíblia. Fala da Bíblia. Quem não fala da Bíblia, não é? Vai dar conta com Deus. E aqui tudo que eu estou falando está na Bíblia. Tem pessoas que espiritualizam demais as coisas. A rádio é um veículo de comunicação. O programa da rádio, ela diz, esse programa é nosso. O que não é, ela diz, é de responsabilidade dos idealizadores. Esse aqui é da rádio. Ponto, esse é da rádio. E deixa eu dizer mais uma coisa. Meus amados irmãos, eu vou publicar um artigo que eu escrevi sobre a questão. Eu vou mostrar para alguns irmãos que o que tem de paganismo nas igrejas. Por exemplo, o uso da gravata, de onde veio isso daí? O que representa? Bom, como é que era o sentar em púlpito? Aquilo, vem da onde isso? Da Bíblia? E ainda Deus tem misericórdia, irmão. Olha que Deus bondoso, né? Exatamente. Olha, Carlos, onde Deus estava? Carlos pergunta, onde Daniel estava? Essa pergunta é capricial. Eu não vou responder, eu tenho uma opinião sobre isso. Onde Daniel estava? Quando seus amigos foram lançados na fornalha. Posso tentar responder, pastor? Vou te chamar. Tem um texto da Bíblia que diz o seguinte:
Aquele que se intromete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Existem batalhas, meus irmãos, que são nossas. Existem batalhas que não são nossas. Exatamente esta batalha do... Como é que é o do cão pelas orelhas aí? E o provérbio diz, aquele que se intromete em questões alheias é como aquele que toma um cão pelas orelhas, né? Vai tomar uma mordida. Existem batalhas que são nossas e outras que não são. A batalha de Misael, Ananias, Misael, Ananias e Azarias. A batalha do Sadraque, Mesaque e Abednego era deles. A eles estava reservada a fornalha. Assim como a cova dos leões, os 3 outros não foram lançados. Apenas Daniel, o Beltesazar. Então a explicação mais lógica é a seguinte, meu irmão. Há batalhas que são nossas e outras que não são. Essa não era de Daniel, por isso que Daniel não foi jogado na fornalha. E a cova não era deles, foi só Daniel. Olha, ainda bem... O Sérgio Diniz, pastor Cruvinel, admira a sua sabedoria e respeito em falar com qualquer um que crê ou não em seu credo. Eu converso mesmo, irmão. Se a pessoa acredita, porque Deus me chamou para ser construtor de pontes. Sabe, irmão, tem gente que ao invés de ser agricultor para cuidar da planta que Deus plantou, da árvore que Deus plantou, é lenhador. Ele quer derrubar. Eu quero armar pontes, porque Jesus, quando morreu na cruz, o véu foi rasgado de alto a baixo. As pessoas não vão me ouvir. Alguém me diz, pastor, por que o senhor vai nesses programas de televisão com 5 milhões de pessoas assistindo, irmãos? Às vezes o interlocutor não quer saber, vai me afrontar, mas maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Se eu tivesse medo de afronta, eu ficava dentro de uma caverna. A Bíblia diz que eu sou sal da terra, viu, querido? Sou luz do mundo, irmã. É por isso que eu vou... Uma vez disseram, o senhor tirou foto do lado desse pai de santo, onde já se viu? Eu estou fazendo o que Jesus fez, irmãos. Ele entrou comia com as pessoas. Com publicano, com pessoa de reputação duvidosa. Você pregou sobre isso numa ceia nossa. Foi assim que Mateus foi salvo. É assim que Mateus foi salvo. Então o que eu faço? Eu vou pregar o evangelho. Eu vou lá e vou falar a verdade. Falar a verdade. É por isso que eu vou. Aleluia. O pessoal está dizendo, programa que traz muita sabedoria. Obrigado. A Edileuza pede para o pastor mandar um abraço para o meu marido, Cláudio. Pede para mandar um abraço para meu marido, Cláudio. Então, seu marido, Cláudio, receba um abraço do programa. Aleluia. Gente, hoje às 16 horas, pastor Jamierson Oliveira vem falando aqui, juntamente com o pastor, professor Gessé, sobre o livro de Salmos. E nós estamos aqui, olha, às 16, às 11 da manhã, é da rádio, 16, às 11 da manhã, programa da rádio, não é? Esse programa é responsabilidade da rádio, pastor Cláudio Apolinário com os debates. Vem calvinista, vem arminiano, vem liberal, vem, não é? De vez em quando vem gente que é diferente, mas faz parte. Faz parte. Vamos colocar num embate amoroso. Pastor Cláudio Apolinário às vezes fica no estreito aqui. Mas ele tem habilidade com isso. Tem muita habilidade. Logo em seguida, o programa teológico, primeira edição, tira-tema, teologia na lata, do jeito que vem a gente manda, não é? E agora, quarta-feira, o programa que também é um da rádio, não é? Com toda a estrutura da rádio, que é o programa Palavras que Edificam, quarta-feira, estreia com o pastor Roberto de Lucena, do Brasil para Cristo. Sexta-feira, às 3 da tarde, está lá o pastor Cláudio Apolinário, não é? Bênção de Deus, mensagem que edifica. Em seguida, também da rádio, às 16 horas, o pastor Jamierson. É para edificar. Glória a Deus. Amém? Eu, irmãos, nós aqui somos responsáveis pelos programas da rádio. Cada um é responsável pelo seu programa. Não cometendo crime e tendo como pagar. A pessoa faz o seu programa e que Deus abençoe. Meu pastor diz assim que às vezes Deus precisa, que tem gente que precisa de uma coisa diferente para entender. Me mandaram aqui uma pergunta sobre o Samuel. O pastor pode comentar sobre o livro Desvendar, autor Eli Santis. Eu não conheço. Podemos pesquisar. Nós temos aqui uma produção forte no negócio. Eles trazem tudo mastigadinho. Tá ok? Irmão, olha, irmão, deixa eu te dar um conselho. Você que está me ouvindo aqui, irmão e irmã.
Se você se empenhar em trabalhar, a Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus Aprovado. como... Obreiro que não tem do que se envergonhar Então vamos- e que maneja bem então a vamos- palavra de Deus. Da Daí verdade. então, vamos lá. Procura apresentar-te... Quem que tem que procurar? Nós, Nós. cada um de nós. Procurar apresentar a quem? Nós mesmos a Deus. A Deus. como Mas tem aprovados. gente que está preocupado com o seu sistema doutrinário. Nem é com Jesus, nem é com a Bíblia. Irmãos, o povo está se degladiando por causa de bobagem. Irmãos, eu escrevi tratados apologéticos, eu tenho livros sobre a área religiosa. Está até esgotado. Trabalhei muito com relação à apologética. A apologética tem que ser para montar ponte, não para destruir. Então procura apresentar-te a Deus aprovado. Deus tem que te aprovar. Como que? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e Então, que maneja se você bem a quiser palavra da arriscar lá, verdade. arriscar a palavra grega lá é ergates, que significa trabalhador. Tem gente que não trabalha. Quando não trabalha, tem tempo para ver muita coisa. Agora, quem trabalha, olha para o ser humano e está vendo, ó, Jesus pode salvar essa pessoa. Jesus pode libertar. Eu sou fã, admirador, intercessor e tocado pelos missionários desse Brasil, pelas pessoas que falam de Jesus, pelas pessoas que pregam para adeptos de seitas, irmãos. Para pessoas... Agora, a palavra de Deus diz que arrebentaram com Apolo, não foi? Sim. Foi arrebentaram com Apolo? Apolo? É. Que ele precisa pegar Apolo, porque Apolo era eloquente, mas ele não era doutrinariamente correto. Não é isso? Quebraram Apolo no meio, foi? Ou não? Não. Apolo era um dos principais líderes da igreja, um dos Então, doutores da igreja. mas primeiro, né? primeiro ele foi discipulado Exatamente. por uma mulher chamada Priscila e seu marido Áquila. O próprio apóstolo Paulo, né, acolhido por Barnabé. Então, agora, meus amados irmãos, nós vamos ensinar a palavra de Deus e a palavra de Deus transforma, não é por força nem por violência, né? Agora, quem não tem muito o que fazer, é ou não é, meu irmão? Você sabe que daqui a A pouco... Bíblia diz trabalhar enquanto é dia, né? Tem gente que não tem Daqui a tempo pra pouco, isso. irmão, daqui a pouco aí desaparece todos uns comentários, muito interessante. Vamos lá. O Marcelo, rapidamente. Deus risca ou apaga o nosso nome do livro da vida, como estão em Apocalipse. Tem que entender isso. Não, literalmente não. É uma figura de linguagem. Não existe alguém escrevendo nem apagando o nome de ninguém na eternidade. Aliás, esse texto de Êxodo 32, sobre o livro da vida, entra no meu site, pastorrobertocruvinel.com.br, tem lá um estudo sobre o livro da vida. Baixa esse estudo, porque aquele texto de Êxodo não se refere ao livro da vida. Agora imagina um anjo com a borracha na mão, apaga, coloca, apaga, coloca, apaga, coloca. Não é? A Bíblia, inclusive, diz, na 1 de João, capítulo 5, versículo 18, está vendo que eu estou colocando Bíblia aqui, né? É Bíblia. E com a verdade, com a Bíblia, ninguém pode contra a Bíblia, contra a palavra. O próprio Paulo disse, eu coloquei limite a minha Apolo para não ir além do que está escrito. Diz que quem é de Deus não vive na prática do pecado contumaz. Tá bom? Meus irmãos, muito bom estar com vocês. Aí eu fiz essa citação porque é o seguinte, que vive a prática do pecado. Cristianismo tem que ter transformação, né? Amém? Se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Pastor, quem quiser te encontrar, como faz? Quem quiser me encontrar pode acessar www.gceldilon.com.br. Se você colocar nos buscadores Gcel Dilon, com certeza vai achar o meu canal no YouTube, que leva o meu nome, Instagram, Facebook e todas as demais plataformas. Meu telefone é 11 999 561879. Estou na Igreja Brasil para Cristo, na rua Guanabara, número 155, Jardim Planalto, em Arujá. Assim vocês me encontram. Isso, e de vez em quando me encontram por lá também. Irmãos, é muito bom, eu quero mandar meu abraço aos irmãos da Comadesp, da Convenção das Assembleias de Deus, pastores e servos de Deus que estão trabalhando denoradamente para o crescimento do reino, pastor Carlos Roberto Silva, também para os irmãos da Igreja Brasil para Cristo de Arujá, para a Convenção da Brasil para Cristo, todos os irmãos, para os presbiterianos, os quadrangulares, os batistas, meus irmãos que amam a palavra de Deus. Agostinho disse, é atribuído a Agostinho, né? Que nas coisas essenciais, unidade. Nas coisas não essenciais, caridade.
no meu Liberdade. tempo. Liberdade. Mas em todas as coisas, caridade, o amor, né? Então, agora, amor tem que ser aliado com a verdade, que amor sem verdade é uma coisa inócua. Bom, se vocês querem me convidar para pregar, anotem. Pregar ou dar palestra, meu WhatsApp é 11 96766 5787. 11 96766 5787. Vou repetir, 11 96766 5787. Entrem no meu Instagram, @Roberto Cruvinel, pelo menos umas 30 pessoas, 40 pessoas, tem mais de 50 já só assistindo a live, não é? @Roberto Cruvinel. Entra no meu canal do YouTube, irmãos, anota a notificação, Pastor Roberto Cruvinel, porque eu vou colocar lá essas lives, Pastor Roberto Cruvinel. Eu vou publicar um tratado sobre esse negócio da campanha, tá? Fica ligado lá. Muito interessante. Agora, comentem a favor ou contra, mas com muito respeito e fundamentado na Bíblia. Meu Instagram, @Roberto Cruvinel, site pastorrobertocruvinel.com.br, com todas as minhas redes sociais, tá ok? Meu WhatsApp, 11 96766 5787. E que o Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, fique com você, abençoe sua vida, trabalha para Jesus. Paz, tchau, tchau.